Agora a gente vai entrar rapidamente nos meios para reparar o Sagrado Coração de Jesus. Quais são esses meios? São 2 meios, oração e sacrifício. Só que a oração, ela se divide em 7 tópicos, tá? Então, a oração é o primeiro meio para a gente reparar o Sagrado Coração de Jesus. Jesus reclamou tantas vezes a Santa Margarida Maria e a outros santos como ele é ofendido, como ele é abandonado, quantos sacrilégios, quantas ofensas, tudo que ele faz pelo povo e é tão esquecido, né, tão abandonado, principalmente nos sacrários. Então, existem esses 7 caminhos que a gente pode fazer para reparar, né, o Sagrado Coração de Jesus. Primeiro, oração, né? A oração, então, ela se subdivide, como eu disse, em 7 tópicos. A primeira sexta-feira do mês, a reparação que a gente faz das 9 primeiras sexta-feiras, a gente fazer essa novena. E a promessa de Jesus de que se você comungar 9 primeiras sextas-feiras, você vai ter, no último momento, os sacramentos. Você vai conseguir ir para o céu, você vai perseverar até o fim. É uma grande promessa de salvação para nós. Segundo tópico da oração, comunhão reparadora. Não só a comunhão da primeira sexta-feira, mas toda a comunhão que uma alma vítima faz, todas as missas diárias, você oferecer unidos a Jesus. Então, todas as comunhões que você fizer, todas as missas que você for, no momento da missa você se une àquele que é a vítima perfeita e suprema, que é Jesus Cristo. Você oferta sua vida junto com ele, não para aumentar, como eu já disse, o valor do sacrifício dele, não. A gente se oferece por amor, para que o corpo místico de Cristo possa receber todas as bênçãos, né, da entrega de Jesus na cruz. Terceiro ponto de oração, a missa reparadora. Então, não só a comunhão, mas a missa com a comunhão reparadora. Então, todas as missas que você vai, você fazer essa oferta. Que eu achei muito lindo também, que o livro coloca, que além de você oferecer a missa presencial que você faz diária, você caminhar, né, acompanhar Jesus de altar em altar a cada momento do dia. Todos os momentos que você puder, você lembrar que de minuto em minuto está tendo no mundo 3 missas. Isso aí é uma estatística que foi feita há um tempo atrás, a cada minuto, 3 missas estão sendo celebradas na face da terra, o sangue de Jesus sendo derramado no altar em 3 missas. Então, você pode se unir a cada minuto, né, a essas missas que estão sendo celebradas e unir-se a Jesus que se sacrifica pela humanidade. Achei isso muito lindo. A visita ao Santíssimo Sacramento. Na visita ao Santíssimo Sacramento, como eu disse no início, é lá que Jesus vai transformando o nosso coração, purificando o nosso coração. Hoje a gente, na missa, né, de hoje, a gente viu as bem-aventuranças de São Lucas, mas nas bem-aventuranças de São Mateus, né, uma das bem-aventuranças diz: felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Então, somente com o coração puro nós vamos poder estar face a face com o Senhor, né? O Frei Mário, outro dia, fez uma colocação muito bonita que eu achei, ele dizendo que aqui na Terra você conhece uma pessoa, primeiro a face, depois você vai conhecendo o seu coração, a sua essência, pouco a pouco, no conhecimento, na intimidade. Com Jesus é o contrário. Nós aqui na Terra, nós vamos conhecendo Jesus pela essência, quando você comunga, quando você está diante dele, no Santíssimo Sacramento, lá no sacrário, olhando para aquela caixinha, para aquele sacrário, você sabendo que Jesus está ali. Você vai conhecendo a essência do Senhor. E só no céu nós vamos ver a face resplendorosa de Cristo. Nós vamos ver Jesus brilhando. Então, primeiro aqui na Terra, nós temos que aprender a conhecer a essência do Senhor Jesus. E é lá no sacrário que a gente vai conhecendo, tendo essa intimidade com o Senhor Jesus, e ele vai purificando o nosso coração para que um dia a gente possa estar face a face com ele. O quinto ponto de oração, a guarda de honra. Tudo isso Jesus ensinou a Santa Margarida Maria.
A guarda de honra significa você ter 1 hora de adoração diária com o Senhor, é você montar guarda ali, ficar diante do Senhor, guardando, consolando, amando, junto com os anjos, com Nossa Senhora, consolando o coração daquele que é tão desprezado pela humanidade. E hoje, cada vez mais. E uma coisa também muito linda que eu achei, que Jesus ensinou a Santa Margarida Maria, e que ela ensina para nós, que nós podemos fazer, é você fazer uma aliança com os anjos, com o seu anjo da guarda. Senhor Jesus, eu não posso estar no sacrário agora te adorando, mas eu te peço, meu anjo, que o Senhor fique aqui, na capela do Santíssimo, no meu lugar, adorando Jesus por mim. Então, é uma aliança que você também pode fazer com o seu anjo, com os anjos que adoram Jesus. Fiquem por mim, eu não posso ficar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir para minha casa. Então, você faz essa aliança com os anjos. Então, isso é uma coisa muito linda que eu aprendi agora nesse livro de Almas Vítimas. O 6º ponto de oração é a hora santa. A hora santa foi também que Jesus pediu a Santa Margarida Maria essa hora santa. O que significa essa hora santa? É feita de quinta para sexta-feira. O pedido de Jesus foi que a gente fizesse um momento de adoração de 11 à meia-noite, toda quinta-feira. De 11 à meia-noite, você se deitar no chão, ficar de bruços, com a cara no chão, adorando Jesus em silêncio, em reparação àqueles momentos que ele passou no Getsêmani, em que os seus apóstolos não puderam ficar com ele. E também em reparação a todos aqueles que não adoram Jesus e que o desprezam. Então, é um momento muito santo que a gente pode fazer. O Papa Pio IX, ele concedeu, né, indulgência plenária para quem fizesse esse momento de reparação, e ele abriu um pouco, assim, um momento que não precisaria ser de 11 à meia-noite, mas que após o pôr do sol, né, no início da noite, qualquer hora que você pudesse, você ficar nesse estado, né, de prostração, com o rosto no chão, adorando Jesus. Então, isso é mais um caminho da alma vítima, né? É você se oferecer. Gente, a gente só faz isso por amor. É só por amor mesmo. E quanto mais você vai amando o Senhor Jesus, mais você vai tendo esse sentimento que Jesus tem de salvação das almas, o desejo que todos conheçam Jesus, que todos sejam salvos. E quanto mais você se entrega, né, como uma alma vítima, em reparação, em silêncio, em humildade, você vai sentindo essa necessidade de fazer coisas de amor por Jesus, ter atos de amor por ele. Então, isso que Jesus pediu, né? Como a gente enche o coração de vontade de já estar lá deitado no chão para adorar o Senhor, simplesmente para agradar o coração dele, simplesmente para que ele não sinta-se tão ofendido pelos nossos irmãozinhos que ainda não o conhecem. E a gente precisa fazer isso com muito amor. Tudo que a gente faz, essas entregas, essas ofertas, não adianta fazer reclamando, não adianta fazer murmurando, não adianta a gente passar pela dor murmurando, porque a gente está desperdiçando a dor, a gente está desperdiçando a cruz. Então a gente tem que aproveitar tudo que a gente passa, as humilhações, sofrimentos, tudo que nós passarmos no nosso dia a dia, que a gente possa ofertar a Deus, mas por amor, fazer tudo por amor. Faça pouco, mas faça por amor. Até a comida que você faz no dia a dia. Passar uma roupa, tudo você pode oferecer junto com Jesus pela salvação das almas. E o 7º ponto de oração é o oferecimento do sangue de Jesus. Então você pode oferecer o sangue de Jesus em reparação pela humanidade, pelos sacerdotes. Um hábito assim também que eu aprendi muito lindo, que eu tenho feito durante vários dias, assim, durante o dia que eu me lembro, né, várias vezes, eu me lembro de que alguma missa está acontecendo, e eu peço ao meu anjo da guarda que busque o sangue do Senhor no meu cálice da confiança, como diz Santa Faustina, e que esse sangue, meu anjo da guarda, possa levar ao anjo da guarda daquelas pessoas que eu amo, pelas quais eu estou intercedendo, pelos sacerdotes. Então, é um ato muito precioso que agrada muito a Deus. Então,
De minuto a minuto você pode estar unida a Jesus na Sagrada Missa que está acontecendo no mundo inteiro. Se não fosse essas missas, o mundo já tinha explodido, a gente já sabe. Então a gente tem que rezar muito pelos sacerdotes, porque a gente precisa da Eucaristia. Sem a Eucaristia, sem o sangue de Jesus jorrando no corpo místico de Cristo nesse mundo, o mundo poderia já ter explodido, né? Então, são 7 tópicos, né? Eu tive que falar mais rápido, porque tem pouco tempo, e são 7 tópicos pela oração para reparar o Sagrado Coração de Jesus. Agora, o segundo meio é o sacrifício. O sacrifício, existe 2 tipos, que é o sacrifício que vem a partir da vontade de Deus e o sacrifício voluntário. O sacrifício que vem da parte de Deus são as cruzes que a gente recebe. Tem pessoas que têm medo de se ofertar a Deus, de ser uma alma vítima, porque acham que Jesus vai mandar muita dor, muito sofrimento, muita doença. Então tem medo e não faz a entrega por medo. Mas Jesus é um Deus bondoso, Jesus é um Deus misericordioso. Aquilo que Ele permite acontecer na nossa vida, está tudo sobre o controle dEle. Ele sabe que a gente vai dar conta. Ele sabe que Ele está conosco. Ele sabe que a gente vai enfrentar com coragem. Então a gente tem que não ter medo de se entregar ao Senhor, porque Deus é bondade, Deus é amor, Deus é misericórdia, Ele cuida de nós. Então, se a gente quer participar com Ele na salvação do mundo, na salvação das almas, se a gente ama tanto a Ele e quer aquilo que Ele quer, que é salvar todas as almas, não tenha medo de se entregar como uma alma vítima, porque aquilo que Ele permitir para você, Ele estará com você e você vai saber, né, como lidar e como sair dessa situação, e vai sair em vitória, né, com vitória. Então, a gente não recusar nunca aquilo que vem das mãos de Deus. Se aconteceu comigo, louvado seja Deus. Não ficar perguntando, não ficar questionando, nem brigando com Jesus, nem reclamando com Ele. Aceitar por amor aquilo que vier. E aceitar também, né, por exemplo, não pedir cruzes. Também tem pessoas que aí vão para o outro exagero de querer pedir a Jesus sofrimento. A gente não deve fazer isso, né? Os santos dizem que a gente não deve pedir a Jesus sofrimento, porque Ele sabe a cruz que a gente pode levar, né? E outro dia também eu ouvi uma coisa muito linda no Instituto Hesse, o padre exorcista dizendo que o maior exorcismo que a gente pode fazer contra os nossos medos, contra as dificuldades, contra as tribulações, é naquele momento que você está passando aquele maior sofrimento, você dizer, Senhor, seja feita a vossa vontade. Quando você diz isso, Senhor, seja feita a tua vontade, aceitando aquilo que está te acontecendo, a graça acontece. Se o inimigo está te perturbando, ele vai embora. Porque você está nas mãos de Deus, você está na divina providência. Então, aceitar, viver na divina providência, esse é um caminho que a gente tem que buscar muito. Desapegar das coisas e viver na divina providência. Uma coisa que é muito difícil, a gente abrir mão da nossa vontade, né? Esse também é um caminho, né, que Deus vai nos pedindo aos poucos. Nessa nossa caminhada, né, de alma vítima, a gente tem que se desapegar da nossa vontade própria, e é muito difícil. Inclusive no livro que se chama A Virgem Maria, no Reino da Divina Vontade, que é da Luísa Picarreta, Nossa Senhora diz o seguinte para ela, não vou ler porque o trecho é um pouquinho grande, vou só resumir para vocês. Nossa Senhora diz que o sacrifício maior que ela fez foi abrir mão da vontade dela. Nossa Senhora diz que você abrir mão de algumas situações da sua vida, né, vai ceder num ponto, ceder no outro, não é às vezes tão difícil. Mas ceder a vontade toda de uma vida como Nossa Senhora fez, ela diz que foi o maior sacrifício. E às vezes a gente acha que Nossa Senhora recebeu tudo pronto, mas não foi. Ela teve que abrir mão de tudo, dos mínimos detalhes da vida dela. Então ela diz a Luísa Picarreta que isso foi o mais difícil que ela teve que passar. Por isso que a gente tem que abrir mão da nossa vontade, viver da divina providência, aos poucos ir cedendo, Senhor, seja feita a tua vontade. Aí o medo vai saindo, o medo vai indo embora, quando você se entrega nas mãos do Senhor e da divina providência. São Clemente também nos diz que o melhor meio para se tornar santo e fazer a vontade de Deus
é se afundar como uma pedra no mar da vontade divina e ser como uma bola que o Senhor joga para lá e para cá, e você se deixa levar por ele. Já estamos quase terminando. Uma coisa também linda, que já estamos no final do meu trecho das Almas Divinas Apostólicas, é o que um padre chama Padre Grow, que ele diz o seguinte: Jesus, quando você vai entrando nesse contato com ele, de intimidade, de amor, Jesus vai te cativando, vai seduzindo o seu coração, vai dizendo a você, olha, você tem que confiar, você pode confiar em mim, eu sou digno de confiança, e você vai dando passos de confiança para você abrindo mão da sua vontade e se entregar na mão dele. É uma caminhada. Então, Jesus vai te conquistando, né? Vai conquistando o seu coração, vai conquistando sua vida, e você sabe que tudo aquilo que você vai deixando por ele, né? Tudo Deus vai suprindo para você. Como é bom quando você deixa uma coisa que você estava apegada, e você vê que depois Jesus te restitui aquilo 100 vezes mais, como ele diz na palavra. Mas diz esse padre que quando Jesus já vê que o seu coração está já seduzido por ele, que você confia nele, ele precisa provar a sua fé. Se você está com ele para ganhar as coisas dele, ou porque você o ama verdadeiramente. Então, a gente pode lembrar de Abraão, quando Deus promete a ele um filho, e que ele seria o pai de uma grande posteridade, maior do que até os céus, de estrelas do céu. E em algum momento, né, Jesus, o pai faz essa promessa, e depois ele vem pedir o sacrifício de Isaac. Então, não é que Deus queria tirar Isaac dele, mas ele teve que passar por essa prova, que a gente não sabe como aconteceu, mas ele teve que passar por essa prova, e passou na prova, e confiou em Deus, e iria sacrificar o seu próprio filho, mas era contrário àquilo que Deus tinha prometido a ele. Deus tinha prometido uma posteridade, e aconteceu um momento em que ele teria que sacrificar aquilo, e parece que Deus estava enganando a ele. Mas é nesses momentos que às vezes esse padre coloca para nós, que às vezes a gente está caminhando, parece que tudo está indo bem, Jesus a gente confia, e vem aquela dificuldade, e você acha que está contrário àquilo que Deus te prometeu. Mas você tem que se manter firme na fé, porque o Senhor vai cumprir aquilo que ele prometeu. Ele sempre honra aqueles que estão com ele. Um outro exemplo lindo que eu acho daqueles 3 jovens na fornalha. Hoje eu estava meditando os 3 jovens, né, Sidraque, Misaque e Abdênago. Então, aqueles 3 jovens lá no meio da fornalha ardente, e eles rezam pedindo a Deus que os livre daquele fogo, mas eles dizem o que é o Senhor? Senhor, se quiseres, nos livre da fornalha ardente, mas se não quiseres nos livrar, nós continuaremos a te adorar e a te amar, e jamais iremos adorar um ídolo. Então, isso que é fé, é por esse caminho que Deus quer nos levar. Se alguma coisa acontecer na sua vida que parece que está indo contra a promessa que Deus te fez, confia. Confia, porque Deus vai te honrar sempre. Ele não nos abandona, e ele sempre cumpre as promessas dele. Bom, esses são os sacrifícios que vêm da parte de Deus. Agora tem os sacrifícios voluntários. É aquele que você faz por sua conta, aquele que você promete ao Senhor, sacrifício, Senhor, eu vou fazer esse sacrifício. Esse sacrifício, o que mais Deus pede a nós são as faltas voluntárias. Muitas vezes você comete uma falta involuntária, falou uma coisa, meu Deus, eu não devia ter falado. Aí você tenta reparar na mesma hora. Eu sempre, às vezes que eu falei alguma coisa que eu senti, que eu magoei alguém, na mesma hora eu tento de alguma forma rever aquilo, mando uma mensagem, mando um coração, porque eu não queria fazer aquilo. A gente é humano, a gente falha, tropeça. Então, essas faltas voluntárias são aquelas que você sabe que você está fazendo errado, você vai, eu vou ficar emburrada com uma pessoa, vou passar, ela me magoou, eu vou passar por ela, nem vou cumprimentar, vou ficar com a cara feia, vou me fechar. Então, isso é uma falta, não é um pecado, assim, mortal, mas é uma falta voluntária que você está magoando o coração de Deus, e de alguma forma você está perdendo a intimidade com o Senhor. Essas faltas voluntárias que a gente faz, elas nos afastam da intimidade com Jesus, e é isso que a gente não pode perder. A gente não pode perder jamais a intimidade com o Senhor. Depois que você tem a intimidade com Deus, você
quer perder tudo, menos o amor dele, a amizade dele com você. Então, essas faltas, esses sacrifícios voluntários que você tem que fazer, primeiro, é não cometer falta que você pode controlar, né? Que você pode não fazer. E regulamentos de vida, sacrifícios que você pode fazer. Deitar cedo, levantar cedo, isso é a disciplina, né? Então, você sempre manter essa disciplina de se deitar mais cedo, levantar cedo para rezar, comer com equilíbrio, nada de excessos, o jejum, a penitência, o silêncio. Quantas vezes a gente quebra o silêncio falando alguma coisa que pode desestruturar a família, pode desestruturar um grupo da igreja. Então, você procurar fazer o máximo silêncio que puder. A fidelidade nas orações oferecidas, a missa diária, a adoração diária, tudo isso você vai entregando. São sacrifícios voluntários que você faz por amor à igreja, por amor a Jesus, por amor à salvação das almas, né? A comunhão espiritual que Santo Afonso de Ligório nos ensina, que é uma coisa linda que no começo da minha caminhada eu fiz muito, continuo fazendo, e que eu li que Santo Afonso de Ligório dizia, se você quer mudar sua vida em 30 dias, você consegue. Basta você, nesses 30 dias, todos os dias você fazer a comunhão espiritual. Senhor, eu não posso te receber agora. Senhor, mas venha espiritualmente ao meu coração, venha ficar comigo. Então, essa comunhão espiritual, se você fizer várias vezes durante o dia, durante 30 dias, a sua vida vai mudar. É o ensinamento de Santo Afonso de Ligório. Viver o momento presente, também a gente não ficar relembrando coisas do passado, ou ficar no futuro, já pensando em coisas do futuro, é também um exercício, um sacrifício, né? Principalmente, às vezes, eu luto muito com isso, porque eu sou melancólica, então sempre vem aquelas preocupações, né? Aí, o exame de consciência noturno, a gente nunca ir dormir sem lembrar do dia aquilo que eu falei. A reparação imediata, que é aquilo que eu falei, quando você vê que você falhou em alguma coisa, você tentar reparar logo, você ir atrás da pessoa que você magoou, você pedir logo perdão, fazer uma caridade. Se você deixou de atender um pobre na rua, você às vezes passa com pressa, quando você vê, meu Deus, eu não dei atenção àquele pobre, você logo tentar reparar e ir atrás de outro pobre para oferecer uma oferta. Não desperdiçar seu tempo, o louvor diário. E uma coisa também que eu tenho feito agora, né, que eu ouvi que é muito importante, que eu não tinha deixado essa prática, da via sacra na sexta-feira. É uma infinidade de bênçãos, toda sexta-feira você fazer a via sacra. Então, esses são, como eu falei, são os meios que a gente tem para reparar o coração de Jesus, e a gente pode criar outros meios também, tudo que o Espírito Santo botar no nosso coração de amor, porque a gente, tudo que for amor, que você possa fazer por Jesus, né, Jesus fica muito feliz, levar uma flor para o sacrário, né, jogar um beijo para ele, tudo que for amor, que você puder fazer por ele e pelos nossos irmãos, porque tudo que a gente faz pelo irmão, pelo pobre, pelo que sofre, você está fazendo para ele. Então, é isso que Jesus quer. Então, que a gente possa, né, se sentir muito chamada a ser uma alma vítima, em silêncio. Jamais a gente chegar perto do sacerdote, eu sou alma vítima, estou me oferecendo por você. Jamais. Né? Tudo é no silêncio, tudo na humildade, na simplicidade, porque, na verdade, Jesus chama para ser alma vítima os menores. Eu me considero assim, a menor, a pequena. Então, eu me ofereço a Jesus porque eu sei o quanto ele já fez por mim. E desejo ardentemente que muitas pessoas possam experimentar o amor de Deus, né, e que todos possam chegar no céu. Né? Então, esse oferecimento que a gente tem que fazer, né, a Jesus sentir que a gente não é nada, que a gente está com ele, e que o suprema entrega, suprema vítima é ele, o nosso Deus. Amém.